Fala galera, vamos à questão de número 39 da playlist C10 de 2020.2, que diz o seguinte, ó, a planificação da superfície lateral de um copo de papel que tem a forma de um cone reto é um semicírculo de área 50 π centímetros quadrados. O ângulo agudo em radianos, formado pelo raio da base e a geratriz desse cone é igual a letra A, π sobre 12, letra B, π sobre 6, letra C, π sobre 4, ou letra D, π sobre 3. Eu deixei aí já duas figuras para agilizar aí a nossa resolução e melhorar também a nossa comunicação, visto que eu vou estar falando delas o tempo inteiro, tá? E para o desenho não ficar feio, eu já botei elas aí já num formato bonitinho. E é importante a gente ter em mente que essas duas figuras, elas são o cone no seu formato tridimensional e o cone no seu formato planificado. Eu estou falando do mesmo objeto, tá legal? Então essas duas figuras aí estão fazendo referência ao mesmo objeto, um no formato tridimensional, o outro no formato planificado. Apenas para facilitar a nossa comunicação, eu vou chamar aqui o formato planificado de 1 e o formato tridimensional de 2, porque eu vou ficar falando na figura 1, figura 2 o tempo todo, beleza? Bom, o que eu estou querendo calcular aí nessa questão? Eu quero isso aqui, ó. Vou marcar o raio dessa circunferência aqui na base da figura 2, e agora eu vou marcar a geratriz. Tá aqui a geratriz. O que eu quero é o ângulo entre essas duas coisas. Eu quero esse ângulo aqui que eu estou botando em roxo, ó. E eu vou chamar logo esse ângulo de ângulo θ, beleza? Quero esse ângulo em radianos. Bom, como essas figuras 1 e 2 estão fazendo referência ao mesmo sólido, as medidas que estão em uma são idênticas às medidas que estão na outra, tá legal? Mas respeitando a sua correspondência. Como assim respeitando a sua correspondência? Esse raio que eu tracei aqui, ó, que eu vou chamar de Rzinho, ele não é o mesmo raio que está aqui, ó, que eu vou chamar de Rzão. Tá? Por quê? Porque como essa figura 1 ela é a planificação da figura 2, o que eu chamei de Rzão na figura 1 nada mais é do que a geratriz lá na figura 2. Então a geratriz do cone, no seu formato tridimensional, eu vou chamar de Rzão também. Tranquilo? E esse perímetro aqui, ó, que eu estou traçando agora em azul, na figura 1, na verdade um semiperímetro, ele coincide, esse semiperímetro que eu acabei de traçar em azul, ele coincide com todo o perímetro que eu estou traçando agora em azul, lá na figura 2. Tá joia? Por quê? Porque quando eu fechar a planificação do cone, que é a figura 1, eu obtenho exatamente a figura 2. Tá? É como se eu juntasse essa ponta aqui, ó, que eu destaquei aqui em azul, e essa outra ponta que eu destaquei também em azul na figura 1. Tranquilo? Então, uma vez que eu consigo calcular esse tamanho aí que eu marquei em azul na figura 1, automaticamente eu calculei todo o comprimento da circunferência que está na figura 2. Beleza? Então eu vou atrás dessas coisas, porque isso vai me ajudar. Começando a usar as informações do problema. O problema diz que esse cone é um cone reto. Então quando eu desço aqui, ó, uma perpendicular, como eu já falei, né, perpendicular, ela vai bater aqui no centro e, por ser perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. E isso é muito bom porque eu formei ali um triângulo vermelho, triângulo retângulo. E a gente conhece bastante coisa sobre o triângulo retângulo. Então eu usei essa informação aqui, ó, que o cone é reto. Uma outra informação que eu vou utilizar é que esse semicírculo que está dado na figura 1, ele tem área de 50 π centímetros quadrados. Então eu vou começar a escrever isso, tá? Vou descer aqui um pouquinho, vou botar em preto a área do semicírculo. Como é que é a área do semicírculo? É π, o raio ao quadrado, sobre 2. E o problema falou para a gente que essa área vale 50 π. Então aqui eu já vou começar a brincar, ó. Simplifico o π com π,
Na igualdade, eu posso simplificar numerador com numerador, denominador com denominador. Esse 2 ele passa multiplicando. Eu vou obter que o raio ao quadrado é igual a 100. Tirando a raiz quadrada dos dois lados e descartando o valor negativo, porque o raio é uma medida, eu chego que o raio, Rzão, né, ele vale 10. Já descobri o Rzão. E isso é bom. Então esse cara aqui, ó, ele vale 10. Aqui também vale 10. Beleza? Bom, uma vez que eu sei o raio, então eu consigo calcular isso que eu pintei de azul na figura 1, lá na figura planificada. Então aquele semiperímetro ali, eu vou conseguir calcular. Como é que eu vou calcular esse semiperímetro? Lembrando que eu estou falando de um semiperímetro de um círculo. Tá? Como é que é o perímetro do círculo? O comprimento do círculo? É 2πr, não é isso? Se eu quero o semiperímetro, isso vai ser 2πr sobre 2. Posso cortar já o 2 com o 2, e isso vai nos dar o quê? Vai nos dar π vezes o raio, só que o raio eu já achei. Olha o raio aqui, ó. Vale 10. Então isso dá π vezes 10, que eu vou botar aqui embaixo, que é igual a 10π, beleza? Então tudo isso aqui, galera, ó, que está em azul, e agora eu estou marcando novamente em preto, mede 10π. Só que, poxa, eu falei para vocês, essa parte que está em azul na figura 1 coincide com o que está em azul na figura 2. Isso significa que o comprimento da circunferência que está lá na figura 2, lá no cone tridimensional, quando eu falo cone tridimensional, isso é até redundante, né? Porque o cone ele é tridimensional, mas eu estou falando no seu desenho tridimensional, significa então que aquela parte que está em azul também mede 10π. Então eu vou escrever isso, ó, que o comprimento da circunferência que está na base do cone, ou seja, 2π Rzinho, e agora reparem que eu estou usando o Rzinho, que é o raio que eu chamei, né, lá na circunferência da base do cone, isso vai ser igual a 10π, que é o cara que eu acabei de calcular aqui, ó. Beleza? Então, com isso eu vou atrás desse Rzinho. Já vou brincar aqui, ó, π com π, cortei, o 2 vai passar dividindo, então eu chego que Rzinho é igual a 10 sobre 2, automaticamente Rzinho é igual a 5, e eu achei esse cara que está aqui. Tranquilo, galera? Bom, estamos quase lá. Por quê? Porque agora lá na figura 2 eu tenho um triângulo retângulo, eu quero calcular o ângulo θ, e eu conheço nesse triângulo retângulo, em relação ao ângulo θ, o cateto adjacente, que é o Rzinho, e eu conheço a hipotenusa, que é o Rzão. Então o que envolve cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno desse ângulo, no caso o cosseno do θ. Beleza? Então eu vou escrever isso mais aqui embaixo, ó. Vou botar aqui assim, ó, que o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, vimos que vale 5, sobre a hipotenusa, vimos que vale 10. Isso significa que o cosseno de θ é igual a 1 sobre 2. E aí a gente para e pensa, qual é o ângulo cujo cosseno dele vale 1 sobre 2? É só lembrar daquela tabelinha lá dos ângulos notáveis, seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60, tá? É o ângulo de 60 graus. Cosseno de 60 graus vale 1 sobre 2. Então esse θ aqui que eu estou procurando, ele é igual a 60 graus. E já quase acabou. Paulo, por que não acabou? Porque o problema pede esse ângulo em radianos. Então a gente faz a conversão. Eu faço aqui, ó, π radianos está para 180 graus, assim como 60 graus vai estar para x radianos, beleza? Multiplica cruzado, a gente chega aonde? A gente chega aqui, 180 graus, né, vezes o x é igual a 60 graus vezes o π. Passa lá o 180 dividindo, isso é 60 graus vezes o π sobre 180 graus. E agora simplifica, ó. O 60 por 60 aqui vai dar 1, o 180 por 60 aqui vai dar 3. Então a gente chega que o x ele vale π
sobre 3 radianos. Beleza, galera? Bom, vamos ver lá qual é o item que a gente tem. A gente tem que isso é o item, tá aqui, ó, item D de dado. Tranquilo, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido aí todos os passos de resolução dessa questão. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. E, no demais, um grande abraço a todos, sucesso para vocês. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera!